Bom, vamos lá. Vamos apresentar aqui uma regra básica para cálculo de raiz cúbica exata, tá bom? Vou apresentar algumas formas aqui de você obter essa raiz com processo um pouco mais rápido. Vamos lá. Vou pegar esses números aqui de 0 até 9, os algarismos de 0 até 9, e vou destacar algumas coisas aqui relativas a esses algarismos aqui. Olha só, vou tirar o zero desta minha lógica aqui, porque o zero, na realidade, ele não vai ter problema nenhum na hora da gente discutir a raiz cúbica de um número, nem a raiz quadrada. Na verdade, quando um número tem como último algarismo zero, obrigatoriamente a raiz dele, se for quadrada ou cúbica, vai ter como último algarismo também, obrigatoriamente, esse zero. Legal? Então, o zero não vai ser meu problema. Agora, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, por que esses 4 algarismos aqui estão sinalizados com a mesma cor, dentro do mesmo retângulo de mesma cor? Porque temos uma observação importante aqui. Eu estou falando sobre raiz cúbica, ok? Mas deixa eu pegar um parênteses na raiz quadrada, porque eles vêm, essa regrinha, ela é importante lá na raiz quadrada, como você pode ver que já existe um vídeo gravado sobre raiz quadrada exata para vocês. Que é o seguinte, olha só. Se um número tem como último algarismo 2, 3, 7 e 8, esse número não tem raiz quadrada exata, raiz quadrada, ok? Porque se o número termina em qualquer um desses algarismos aqui, ele pode ter raiz cúbica sem problema nenhum. Mas para a raiz quadrada, se ele termina em 2, 3, ou 7 e 8, obrigatoriamente ele não tem raiz exata. Legal? Já que se ele terminar em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9, ele pode sim ter raiz quadrada exata. Legal? Pode sim ter raiz quadrada exata. Não significa dizer que todos os números que terminam em 4, 5 e 6 têm raiz exata. Por exemplo, o 14 não tem raiz exata, mas o 64 tem, porque 8 vezes 8 dá 64. Legal? O 5, o próprio 4, né, tem raiz quadrada exata, né? Um número que termina em 5, por exemplo, o 15 tem raiz exata? Não, mas o 25 tem. O 36, por exemplo, tem raiz quadrada exata. Legal? Se você pegar o 49, por exemplo, ele tem raiz exata. Mas qualquer número que termina em 2, 3, 7 e 8, ele não tem raiz quadrada exata. Então eu vou pegar essa regrinha da raiz quadrada exata emprestada, só para falar um negocinho aqui importante com vocês, que é isso aqui, quer ver? Olha só, quando você for tirar, agora eu vou falar sobre a raiz cúbica, tá? Quando você for extrair a raiz cúbica de um número, se o número termina em 0, o último algarismo do número é 0, a raiz cúbica dele vai também terminar em 0. Se o último algarismo for 1, a raiz cúbica dele tem o último algarismo 1. Se terminar em 4, o último algarismo da raiz cúbica é 4. Em 5 é 5, em 6 é 6. E se terminar em 9, a raiz cúbica do número vai ter como último algarismo também 9. Se esse número termina em 2, 3, 7, 8, aí que tem uma regrinha adicional. Legal? Por isso que eu falei que esses números são importantes. Se você vai extrair a raiz cúbica exata de um número, e se esse número tem como último algarismo o 2, então a raiz cúbica dele vai terminar em 8. Olha, essa soma dá 10, tá vendo? Essa soma dá 10. Legal? Deixa eu até puxar aqui, logo para mostrar para vocês, tá vendo? Ó, você vai repetir esses daqui que eu falei antes, e esses daqui, ó, a soma tem que dar 10. Se o último número, o último algarismo do número que você está extraindo a raiz cúbica for 3, a raiz cúbica dele termina em 7. Tá vendo? A soma dá 10. Se o último algarismo do número que você for tirar a raiz cúbica for 7, a raiz cúbica dele vai terminar em 3. E se for 8, vai terminar em 2. Tranquilo? Agora eu vou apresentar para vocês os cálculos da raiz cúbica, por exemplo, que estão entre 0 ou de 0 até 1000. Quer ver? Como que a gente vai entender claramente como é que funciona? Olha bem. 0, terminou em 0, 0.
Legal? 1, terminou em 1, 1. 8, se termina em 8, 2. A raiz cúbica de 8 é 2. Se terminou em 7, a raiz cúbica dele tem o último algarismo 3. A raiz cúbica de 27 é 3. Se termina em 4, a raiz cúbica dele vai terminar em 4. O último algarismo é 4, como só vai ter um algarismo, né? Só pode ser ele. Terminou em 5. Se terminou em 5, a raiz cúbica de 125 é 5. Terminou em 6. O último algarismo é 6. Terminou em 3. Lembra do 3? Então aqui é 7. Legal? O último algarismo é o 2. Então aqui é 8. Legal? O último algarismo aqui, 9. Então a raiz cúbica, 9. Então eu tenho aqui a raiz cúbica dos números que vão de 0 até 729. Legal? Bom, se quiser dar um print aí, dá um print que eu vou mudar de página já, que eu vou pegar esses valores. Se você quiser também esperar um pouquinho, você pega esses valores da próxima página que eles estão repetidos. Então eu vou repetir isso aqui lá. Coloquei aqui só para a gente ver de uma forma um pouquinho mais clara. Beleza. Agora vamos para lá, vamos para a próxima página aqui, ó. Beleza, então eu estou repetindo aqui exatamente o que eu falei lá. Tranquilo? Tá aqui os meus números, né? Certo? 1, 8 e 2, 10, 7 e 3, 10, o 4 eu vou repetir, o 5 eu vou repetir, o 6 eu vou repetir, o 3 e 7, 10, 2 e 8, 10, terminou em 9, aqui vai dar 9. Eu vou precisar desses valores aqui para determinar a raiz cúbica desses números aqui, tranquilo? Vamos lá. Olha só, raiz cúbica de 1000, se termina em 0, a raiz cúbica dele termina em 0. Agora vamos lá, galera. Como eu tenho 4 algarismos aqui, né? Até aqui eu tinha 3 algarismos, não tinha problema nenhum, era tranquilo. Como eu tenho 4 algarismos aqui, você vai fazer sempre o seguinte, ó. Você vai pegar este último algarismo aqui, vai definir o último algarismo da minha raiz cúbica. Legal? Esse último algarismo define o último algarismo da raiz cúbica. Vem aqui, olha. Elimina sempre os 2 próximos números que você tem, sempre os 2, e tira a raiz cúbica desse cara aqui. Qual a raiz cúbica de 1? A raiz cúbica de 1 é 1. Portanto, a raiz cúbica de 1000 é 10. Vamos lá. Se termina em 8, logicamente que a raiz cúbica dele termina em 2. Lembra? 8, a raiz cúbica dele vai terminar em 2. Vem para cá. Rabisca esses 2 caras aqui. Tira a raiz cúbica desse cara aqui. A raiz cúbica é 1. Beleza? 12. Próximo. Terminou em 6. Se terminou em 6, significa dizer que, seguindo a regrinha, a raiz cúbica dele vai também terminar em 6. O último algarismo é 6. Legal? O que eu faço agora? Elimino esses 2 e tira a raiz cúbica de 17. 17 não tem raiz cúbica, ok? Qual o número menor que 17 que tem raiz cúbica aqui? Ó? Menor que 17 que tem raiz cúbica aqui é o 8, cuja raiz cúbica é quem? É o 2. Então, 26. Tá aí. Ok? Então você vai tirar a raiz cúbica desse cara aqui. Como esse cara não tem raiz cúbica, eu tenho que pegar quem tem raiz cúbica antes dele. Beleza? Bom, feito isso, galera, agora é só seguir a regra até o final. Não tem como errar. Quer ver? Terminou em 7, ok? Se o último algarismo aqui é 7, significa dizer que se termina em 7, a raiz cúbica dele vai terminar em 3. Vem para cá. Corta, corta. Tira a raiz cúbica de 79. 79 não tem raiz cúbica, beleza. 79 não tem raiz cúbica, mas antes do 79, eu tenho 64.
4. 64 tem raiz cúbica? Tem, que é 4. Então aqui vai dar quanto? 43. Beleza? Caso você queira comprovar se o número é realmente o que tem raiz cúbica, você vai ter que multiplicar o 43 pelo 43 pelo 43. É o método mais rápido que eu acho que tem. Legal? Bom, do mesmo jeito, olha, último algarismo, 5. Se o último algarismo é 5, a raiz cúbica dele tem o último algarismo 5. Beleza? Seguindo a regrinha aqui, ó. Corta essas duas casas aqui, tira a raiz cúbica de 15. Professor, 15 não tem raiz cúbica, beleza. Antes do 15, quem tem raiz cúbica? É o 8, cuja raiz cúbica dá quanto? Dá 2. 25. Legal? Bom, quanto maior o número, pessoal, mais trabalho a gente vai ter. Dependendo aonde você vai fazer vestibular, logicamente que pode ser que caia algo desse tipo aqui, mas normalmente cai até 5 casas decimais. A grande maioria, no máximo, até 5 casas decimais. Mas eu vou fazer 2 exemplos aqui com 6 casas decimais para você. Último algarismo, 8. 8 e 2, 10. Legal? A regra é essa. Terminou em 8, 8 e 2 é 10. Então pega o 2 e coloca lá. Vem para cá. Tira essas duas casas aqui e vai pegar o 140. Raiz cúbica de 140. 140 é menor que quem aqui? 140 é menor que o 216, né? Então, ó, 140 é maior que 125. Então, você coloca o 5 aqui, ó. 52. Então, você tem que olhar para o 140 e visualizar aonde que ele se encaixa aqui, ó. O 140 está entre esses dois valores. 125 e 216, né? Então, logicamente, a raiz cúbica dele vai ser 52. Você pega o 5, que é o menor dos valores aqui. Legal? Do mesmo jeito, ó. Último algarismo, 2. Se aqui é 2, aqui tem que ser 8, porque 8 e 2 dá 10. Legal. Peguei 2. Corta. 314. 314 é menor que 343. Então, eu vou pegar o 6. Legal? Beleza? Então, aqui vai ser 68. 68 é a raiz cúbica, 314, 432. Terminou em 1, nasce. Terminou em 1, aqui vai terminar, logicamente, em 1, né? Seguindo a regra, terminou em 1, a raiz cúbica termina em 1, beleza? Corta 29. 29, menor que 29 aqui. O primeiro menor que 29 é o 27. 27, 3. A raiz cúbica é 31. Tranquilo? Beleza? Espero ter ajudado aí mais uma vez. Se inscreva no canal, aperta o sininho. Legal? Vamos lá, galera. Deixar você dar um print aí. Aí você tem toda a teoria para tirar um print.